Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre interpretação das normas constitucionais, também chamado de hermenêutica constitucional. Hermenêutica é a arte de interpretar, é um termo de origem grega. Bem, então vamos começar sobre a interpretação das normas constitucionais falando dos métodos clássicos para a interpretação das normas do direito constitucional. Ao se falar em interpretação da Constituição, a gente deve entender que se está buscando o real sentido da norma constitucional, havendo alguns métodos para isso. E os métodos clássicos de interpretação que podem ser usados, os principais são: método de interpretação gramatical ou literal, que busca efetuar a análise do sentido das palavras, da sua concatenação em uma oração, a disposição gramatical dos termos que compõem uma frase. Enfim, esse método de interpretação geralmente é o inicial, fornecendo a base para a aplicação de outros métodos de interpretação, porque você não vai aplicar só um, você aplica vários métodos, porque inclusive esses métodos são métodos de procedimento, né? Equiparando-se a técnicas para a gente tentar abstrair e tentar auferir. Na realidade, auferir seria o termo mais exato, auferir o real sentido da norma constitucional. Outro método também clássico e que muitos doutrinadores do direito utilizam é o método histórico de interpretação. Porque você busca a vontade do legislador de acordo com as justificações dos projetos, debates, pareceres, ou seja, todo aquele histórico para a elaboração daquela norma constitucional. Por quê? Porque, por exemplo, nos debates, nos pareceres, a gente verifica qual que era o sentido daquela norma, o porquê dela ter sido aprovada, o porquê dela ter sido incorporada no ordenamento jurídico. Outro método também importante é o teleológico, que busca o que? A finalidade da norma. A que fim se destina? Na realidade, este método tem até uma origem aristotélica, pois naquela obra de Aristóteles, a Retórica, fala-se que para uma das possibilidades de se verificar o sentido de algo é exatamente analisar a sua finalidade. Bem, outro método também é o método sistemático, feito por meio da interpretação de documentos legislativos, não permitindo a interpretação isolada da norma. Ou seja, você analisa o ordenamento jurídico como sendo um sistema, né? Então, portanto, você não pode só analisar aquela norma, você precisa ver a norma dentro do sistema jurídico. Por exemplo, eu estou analisando dentro do direito constitucional, mas eu também vou verificar as normas de outras áreas, por exemplo, o direito penal, o direito administrativo, o direito tributário, e entender o sentido daquela norma. Método evolutivo. A interpretação, nesse caso, deve garantir a utilidade diante da realidade social. Por quê? Porque às vezes a norma é aprovada e incorporada no ordenamento jurídico com determinada finalidade, com determinado sentido, mas a sociedade muda e, portanto, o seu conteúdo, a interpretação, o sentido daquela norma, ela também evolui, ela se modifica. Não significa que ela se torna caduca ou ela não vai ser mais aplicada. Não, ela é aplicada, mas numa outra perspectiva, acompanhando as próprias modificações sociais. Por último, nós temos o método tópico. A interpretação deve se dar a partir dos casos concretos e não da Constituição. Então eu analiso as decisões do STF, analiso as decisões do STJ, dos TJs de cada estado, e aí eu consigo dar a interpretação por meio da análise daqueles casos concretos, não da Constituição em si, mas sim como a Constituição é aplicada, porque aí eu consigo entender o verdadeiro sentido da norma constitucional. Como eu mencionei, esses métodos eles não são aplicados isolados pelo direito, eles são aplicados em conjunto, porque na realidade o que se visa é compreender o sentido da norma jurídica. Bem, vamos passar agora para os critérios do sujeito que interpreta, né?
Bem, se a gente for analisar a interpretação das normas, mas sob a ótica do sujeito que interpreta, não as técnicas para a gente analisar a norma constitucional, mas sim daquele que interpreta, nós podemos dividir a classificação por meio desta ótica, ou seja, do sujeito que interpreta, pode ser dividida em três. Primeiro, autêntica, é efetuada por emenda constitucional, a qual possui o escopo de clarificar o significado das normas constitucionais, sendo que esta interpretação possui força obrigatória. A outra seria doutrinária. Ela é efetuada por especialistas que interpretam a Constituição Federal, sendo que não possui força obrigatória, ou seja, quando eu falei, por exemplo, no vídeo anterior sobre a aplicabilidade das normas constitucionais e eu falei do entendimento do professor José Afonso da Silva, o professor José Afonso da Silva, ele é um intérprete doutrinador. Ele escreveu um livro sobre isso, dando o sentido da aplicabilidade, enfim, dividindo a classificação, etc., no assunto aplicabilidade das normas constitucionais. E, portanto, nesse caso, a Constituição é interpretada por meio de um especialista. E não é, portanto, também obrigatório. Os tribunais podem utilizar e acabar tornando aquela interpretação obrigatória, mas por causa da decisão judicial que se pautou naquela doutrina, mas não pelo fato da doutrina em si ter força obrigatória. E a autêntica é feita por aquele próprio sujeito do qual emana a norma constitucional, e por isso que ela é obrigatória. Bem, a última, e já até acabei adiantando um pouco sobre esta última, é a judicial. Ela vai ser o quê? A interpretação dada por magistrados ao emitirem suas decisões, já que a decisão judicial precisa ser motivada, sendo que tem força obrigatória, mas para o caso concreto, ou seja, para aquele caso que está sendo julgado, não tem força geral, como, por exemplo, tem a lei, a norma constitucional, que aplica-se a todos, mas no caso judicial é o caso concreto. E possui efeito vinculante erga omnes, ou seja, atinge a todos, na hipótese de controle abstrato de constitucionalidade. Ou seja, quando o Poder Judiciário faz o controle abstrato de constitucionalidade, embora se decida determinada questão específica, nesse caso, o efeito vai ser erga omnes, diferentemente das outras decisões judiciais que eu estava falando, que é o caso concreto. O erga omnes, aquela decisão vai se estender a todas aquelas pessoas que se enquadram à questão que foi julgada no controle abstrato de constitucionalidade. Bem, quando a gente fala de interpretação, a gente fala de método. Vocês, por exemplo, na química, possuem métodos para realizar suas pesquisas, métodos de abordagem, métodos de procedimento. Geralmente o de abordagem é um método só, o de procedimento são vários que vocês coordenam. E também, o que vocês utilizam? Princípios, e o direito não é diferente. Os princípios são nortes, né, para que a gente compreenda o sentido de determinado objeto. Então, tanto no caso da química, do que vocês desenvolvem a pesquisa, vocês utilizam princípios que regem determinada área, determinado campo de saber, nós também aqui utilizamos em direito constitucional. Então, vamos ver. Princípios da interpretação constitucional. Como os princípios fornecem direções e elementos importantes para o intérprete, pode-se apontar como princípios da interpretação constitucional os seguintes. Primeiro, princípio da supremacia da Constituição. A Constituição é o fundamento da validade de todo ordenamento jurídico. É o topo da pirâmide que eu desenhei na primeira aula para vocês, também desenhei na segunda aula para explicar a importância do direito constitucional. Lembra que no topo a validade emana daquele topo e vai até a base. Então, é exatamente a supremacia da Constituição, a representação seria aquela pirâmide. Segundo princípio, o princípio da unidade da Constituição. As normas formam um conjunto normativo e, por isso, não podem ser interpretadas isoladamente.
Terceiro princípio, princípio do efeito integrador. A interpretação deve favorecer a integração social e política do Estado. Ou seja, eu não posso ter divisões dentro do Estado, divisões sociais na minha interpretação. Ela deve abarcar a maior quantidade de pessoas possíveis, porque afinal, o objetivo do próprio Estado é o bem comum. Princípio harmonizador. A interpretação deve sempre harmonizar as normas constitucionais. Próximo princípio, princípio da coloquialidade. O titular do poder constituinte originário é o povo. Logo, as palavras, sempre que viável, devem ser interpretadas em seu sentido coloquial com o intuito de ser compreendido por todos. A gente não deve buscar um sentido que seja muito específico, tanto para a área do direito ou para, por exemplo, da área da química. A interpretação de uma norma, de uma regra, por exemplo, que se aplique à química, ela deve ser interpretada pensando nesse princípio da coloquialidade. Por quê? Porque eu tenho que pensar que essa regra, na realidade, se aplica a todos, não pode ser só conhecido por químicos. Então, aqui no direito constitucional, a mesma coisa. A Constituição, né, e o poder constituinte originário emanou de quem? Conforme a gente viu até no vídeo sobre poder constituinte originário, emana do povo, né? Então, quer dizer, se emana do povo, e inclusive está consignado isto na nossa Constituição, então, precisa ser acessível a todos, todos do povo. Portanto, eu devo entender o sentido daquela norma e interpretar pelo sentido coloquial, para que eu possa verificar que todos estariam aptos na sociedade a compreenderem aquela norma constitucional. Próximo princípio, o princípio da máxima efetividade. A interpretação deve sempre visar a efetividade das normas de direito fundamental. Aquelas normas do artigo 5º, que até eu falei desde o primeiro dia de aula, se é para vocês lerem a Constituição e lerem com muita atenção, é o artigo 5º, que são os direitos fundamentais, aqueles direitos que foram fruto de uma luta, principalmente daquela primeira geração de direitos, do liberalismo, que o Estado não deve impedir o exercício da liberdade de seus indivíduos, dos seus cidadãos. Bem, próximo princípio, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Bem, a razoabilidade o que é? Ela valora a norma para saber se estão presentes os ideais de justiça. É razoável aquela norma? Realmente, nós conseguimos verificar a aplicação da justiça se nós aplicarmos aquela norma? Já a proporcionalidade, conhecido como vedação do excesso, impõe alguns elementos. Primeiro elemento seria a adequação. O meio escolhido deve ser apto a atingir o escopo. Se tiver um meio que seja mais interessante, mais rápido, mais simples, menos complexo, menos gravoso para determinado grupo, então este deve ser escolhido. Então eu tenho que verificar para aplicar o princípio da proporcionalidade se verificar a adequação, ou seja, o meio escolhido deve ser apto para atingir determinada finalidade. Também devo verificar a necessidade. Dentre os vários meios possíveis e disponíveis, deve ser escolhido o menos oneroso, né, o que vai impactar menos os indivíduos e causar menos danos, portanto. E o último é a proporcionalidade em sentido estrito, que quer dizer o quê? Para a ação do Estado, né, deve-se fazer a ponderação das vantagens e desvantagens, justificando o ato quando as vantagens são maiores do que os ônus. Então, eu devo ponderar todas as vantagens trazidas por aquela interpretação e as desvantagens. Se eu analisar que as desvantagens são superiores às vantagens, então eu devo descartar pelo princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Eu devo buscar aquilo que é mais razoável e aquilo que é proporcional para a aplicação. Afinal, nós queremos impactar menos na sociedade em sentido oneroso.
Bem, pessoal, outra coisa que eu também quero destacar aqui nesse tema da interpretação é a DI 3510 do STF, que decidiu que o princípio da proporcionalidade também impõe a vedação da insuficiência, que em alemão vem Untermaßverbot, construção jurídica que é aplicada pelo Tribunal Constitucional alemão e que se baseia na vinculação constitucional do legislador, no que tange à obrigação da proteção dos direitos fundamentais, por meio da adoção de medidas adequadas que garantam o mínimo de efetividade. Então, pessoal, o que quer dizer esta vedação da insuficiência? A gente pode dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, como também eles podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutelas. Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. Então, aqui eu tenho que ver que os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibição de intervenção. Eles também devem ser vistos como postulados de proteção. Nesse sentido que nós verificamos esta vedação de insuficiência. Bem, outra coisa também que eu quero falar, porque sempre existe muitas decisões judiciais, principalmente no STF, que evocam Peter Heberle, em alemão Peter Heberle, em relação à sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Peter Heberle dispõe que a interpretação cabe aos diversos segmentos sociais e órgãos estatais, não sendo atividade exclusiva atribuída aos magistrados. O emprego deste pensamento resulta no posicionamento do STF algumas consequências, como, por exemplo, o STF ser favorável à participação da sociedade civil organizada em processos de controle abstrato de constitucionalidade. Com a ampliação do círculo de intérpretes da Constituição, estendendo-se aos cidadãos, a atividade de participar da construção dos sentidos da norma constitucional, Heberle é responsável por fomentar a edificação de um Estado constitucional cooperativo e, portanto, aumenta a força, a legitimidade da Constituição. Se vocês quiserem ler, por exemplo, uma aplicação, que é a da associação, que eu falei, a participação da associação na discussão de controle de constitucionalidade abstrato, eu chamo vocês para entrar e analisar o julgado, que é a ADI 4029. E o relator foi o ministro Fux. Lá vocês vão poder ver como se aplica esta visão como a sociedade aberta dos intérpretes, não podendo ser só limitada aos indivíduos que trabalham e que participam deste processo juridicamente, como advogados, juízes, magistrados, entes públicos, servidores públicos e etc. Bem, pessoal, então vamos ver se ficou claro o que a gente discutiu. Vamos fazer um exercício de fixação. O princípio da supremacia da Constituição, conforme este princípio, as normas formam um conjunto normativo e por isso não podem ser interpretadas isoladamente. Essa afirmação está correta ou incorreta? Vou dar um tempinho. Bem, para os que falaram que está incorreta, acertaram, parabéns, pois o princípio da supremacia da Constituição
Conforme ele, a Constituição é o fundamento de validade de todo ordenamento jurídico. Bem, pessoal, olha, obrigada pela atenção. Deixo também à disposição de vocês o material complementar para vocês aprofundarem, se vocês quiserem, sobre este tema. Essas foram as noções gerais, claro que não se esgotam, nem os métodos e nem os princípios de direito constitucional, mas esses são os mais importantes como instrumental para a gente compreender o sentido da norma constitucional quando formos aplicados. Por quê? Porque quando nós formos aplicar uma norma constitucional, quando nós formos analisá-las, a gente acaba interpretando o sentido das palavras que estão naquela norma. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo que nós vamos tratar sobre integração das normas constitucionais.